Que Stranger Things é uma série de muito sucesso, é uma série incrível, todo mundo já sabe. Essa série tem mais acertos do que erros, tem um monte de cena épica, várias coisas que vão ficar pra sempre na memória das pessoas, mesmo depois da série acabar, porque isso é mérito total ali de Stranger Things, sabe? Os caras sabem escrever, tem muita coisa boa mesmo. Só que não vou falar que também não existam coisas na série que era melhor não ter acontecido. What does it want? I'm trying to make it go away. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo diferente, né, de Stranger Things, em que eu vou falar sobre coisas que não deveriam ter acontecido na série. Coisas que no meu ver foi desperdício de tempo, ou então que paralisou o desenvolvimento de personagem, esse tipo de coisa. E eu já convido você a fazer a sua lista também, hein, não vai me deixar aqui sozinha. E aproveita e se inscreve e deixa o like aqui no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Bom, vamos começar aqui com o número 1, logo de cara, gente, nem tive que pensar muito. A expansão russa em Stranger Things. Gente, pra que foram nesse ponto, sabe? Pra mim, o que foi feito ali na primeira e na segunda temporada de Stranger Things, que foi você manter o contexto de Guerra Fria como uma justificativa, sabe? Então, por exemplo, olha, galera, a gente tem aqui o laboratório com os cobaias, a gente tá tentando expandir, conhecer aqui o mundo invertido, porque a gente quer uma arma, né? A gente quer super soldados, né? Que seriam aí os cobaias. A gente quer ser um país superior à União Soviética, queremos ganhar a Guerra Fria. Se ficasse aí, brother, tava ótimo. Só que aí inventaram de colocar os russos em Hawkins na terceira temporada. E aí com isso fizeram lá uma máquina que consegue fazer um portal. E aí pegaram partícula de Mind Flayer, pegaram Demogorgon, tinha jaula de Demogorgon, um monte de coisa assim. E aí na quarta temporada levaram esse povo aí, esses bichos tudo pra Rússia mesmo. E aí você fica pensando, cara, como é que tem um portal na Rússia funcionando? Sendo que eles vieram pra Hawkins só pra você abrir um portal, né? Não, mas não tem portal na Rússia funcionando. Eles estão lidando aí justamente com o que pegaram em Hawkins, Miss. Beleza, mas como é que esses bichos estão sobrevivendo do lado de fora, sabe? Porque se você fecha o portal, você fecha a conexão. Então, como é que isso tá acontecendo, sabe? Fica uma coisa que as informações ficam um pouco perdidas na série. E eu acho que foi justamente porque a série tentou ir, assim, com muita sede ao pote. Tipo assim, foi legal explicar a questão russa, e só que aí eles começaram a aprofundar muito e uma hora se perderam e tiveram que parar de falar da Rússia. Tanto que, na quinta temporada, é muito provável que a gente não tenha mais a pauta russa, né? Isso foi dito pelos próprios criadores da série. Então, por que você perdeu tempo de tela ali focando na questão russa, gente? Focava ali só no mundo invertido mesmo, explicava pra galera o que era o mundo invertido antes, como é que tinha novas criaturas no mundo invertido, que de repente essas criaturas tudo sumiu ali na quarta temporada. Tem tanta coisa que você pode expandir sobre o mundo invertido em si, que é o que faz Stranger Things ser Stranger Things, que essa perda de tempo da Rússia acaba sendo muito sentida nesse aspecto, sabe? Imagina se você pegasse o tempo focado na Rússia pra você falar do mundo invertido, pra você falar um pouco mais sobre as regras desse universo, que, como eu falei, faz Stranger Things ser Stranger Things. Então, pra mim, foi uma distração que não foi nada bem-vinda. Essa questão da expansão russa, como eu falei, na minha opinião, devia ficar igual a primeira e a segunda temporada ali. Rússia presente apenas no contexto, mas não muito na tela. O segundo erro que eu considerei de Stranger Things, coisas que não deveriam ter acontecido, foi justamente que o pessoal desistiu de falar do passado ali da Eleven na questão biológica da coisa, porque beleza, do laboratório a gente tá vendo, a gente tá aprendendo ainda. Só que os caras passaram 2 temporadas ali, cada vez mais trazendo informações, né, sobre o passado da Eleven, até pra trazer um drama pra personagem, né, pra você exemplificar ali a narrativa psicológica dela. Você fala da Terry Ives e não sei o que, e de repente você some com a mãe da Eleven, você some com a família biológica ali da Eleven. Se você for só pela série, você não faz ideia quem é o pai biológico da Eleven, mas se você leu Raízes do Mal, você já sabe um pouquinho mais sobre essas informações. Só que assim, por que isso não foi pra série, cara? Tanto que você tem uma galera que na quinta temporada está aguardando aí, ansiosamente, igual eu, a volta da Terry Ives, né, que é a mãe biológica da Eleven, que parece que foi completamente esquecida no churrasco. A mulher sofreu e é isso, sabe? A menina não vai nem visitar mais ela, esqueceu que tem mãe, esqueceu que tem tia, esqueceu que tem outros parentes, sabe? Fica uma coisa meio perdida. Então, pra mim,
tinha um potencial ainda a ser explorado nessa questão biológica da Eleven, não apenas na questão dos poderes. E não fazer isso foi um acontecimento que pra mim, olha, foi meio podre Stranger Things, devia ter feito. O terceiro tópico aqui vai ser um pouquinho polêmico, talvez as pessoas vão me martelar por isso, mas cara, não era pra você ter ressuscitado a Max, sabe? What? Calma que eu vou explicar. Eu gosto da personagem da Max, gente, eu amo essa personagem. Só que assim, você tá de sacanagem, né? A Eleven foi literalmente um Jesus da vida ali, ela colocou a mãozinha na Max e pum! Cara, pra mim isso foi complicado, porque primeiro, você precisa forçar explicações na sua cabeça pra o que acabou de acontecer. Então, por exemplo, tem várias pessoas ali no fandom de Stranger Things que falam: não, é que a Eleven, ela fez massagem cardíaca na Max usando a cabeça dela. Só que assim, você acha isso, né? Isso não foi explicado na série. E beleza, você pode achar o que você quiser. Pode ter sido isso mesmo, beleza, pode ter rolado isso. Não, porque, Miss, se você for parar pra pensar, na primeira temporada, a Eleven, ela apertou a bexiga de um menino e fez ele se mijar. Então ela tem essa capacidade de mexer um pouco com os órgãos ali das pessoas. Mas, cara, você fazer uma pressão em alguém pra pessoa fazer xixi nas calças é muito diferente de você ressuscitar uma outra pessoa, né? A Max morta há minutos, a Eleven só vai, ó. Receba a inteligência. Coloca a mãozinha aqui, ó. Vem a mim, meu filho. E pronto, a Max revive, sabe? É um negócio que eu achei muito anticlimático, gente. Eu achei que você faz um maior sofrimento na temporada, você faz 1000 corres envolvendo o Vecna e ele não leva uma pessoa do elenco protagonista, cara. Gente, vocês têm noção que se a Max tivesse morrido agora na 5ª temporada, ia tá todo mundo com o Furebis na mão, ia tá todo mundo achando que todo mundo vai morrer. Mas agora a gente fica... ok, porque todas as vezes que foram tentar matar a protagonista, eles reviveram. A Eleven reviveu ali, tecnicamente, né, na primeira temporada. O Hopper tava vivo no final das contas e a Max foi literalmente revivida. Ela morreu e foi trazida de volta. Então, pra mim, foi um erro muito grande, sabe? Ou você não matava ela de jeito nenhum, sem fazer esse lance de ressurreição, ou você matava a personagem, gente. Não matava pra trazer ela de volta, entende? Aí, pra mim, foi uma forçação de barra. Então, foi um acontecimento meio podre pra Stranger Things, na minha opinião. Vamos aqui pro tópico número 4, que eu acho que é um grande desperdício, gente. Ó, eu já ia falar um palavrão aqui, o vídeo ia deixar de ser family friendly. Mas, gente, pode ter aí uma parcela de vocês que não saiba, mas Stranger Things tem outros materiais extras, né? Como, por exemplo, livros e histórias em quadrinhos. Imagina a gente, né, que consumiu aí essas HQs, esses livros, durante todos esses anos, pra simplesmente saber que eles são completamente descartáveis, que eles não utilizaram nada dessas HQs. Algumas coisas foram utilizadas na sorte, eu diria. Por exemplo, a questão da Eleven usar muito os poderes e esse fato fazer com que os poderes dela sumissem, isso foi uma coisa que já tinha sido mostrada numa HQ com outro experimento. Então, beleza, eles podem ter pego a mesma ideia. Só que assim, você tem um monte de personagem legal nas HQs, um monte de coisas bacanas que poderia ser muito bem aproveitado na série. Inclusive, tem coisas que se tivessem ido pra série, ia tirar a dúvida de muita gente. Como, por exemplo, o que aconteceu ali com a irmã da Eleven, o que ela tá fazendo esse tempo todo. Você apresentou uma outra cobaia, que inclusive é a única que tem poder diferente, né? Eu quero ver o que eles vão fazer em relação a isso a 5ª temporada, mas ela é a única que tem poderes diferentes dos demais ali e você esquece a existência dela? Isso, inclusive, me puxa pro próximo tópico, né? Pro 5º elemento da lista, que é sumiram com a Kali. Isso foi um erro terrível. Porque assim, gente, você, quando aparece com um personagem novo, você tem que dar um propósito pra ele. E se ele terminou o propósito dele, ou você mata ele, ou você dá um desfecho definitivo de alguma forma. Você fazer a menina fugir de um cenário ali de briga, né? Um cenário criminoso, praticamente. Com cara de raiva e chorando, isso não é desfecho, gente. Principalmente agora que você tá falando de cobaias de novo. Na 4ª temporada, você mencionou a número 8. E aí você não vai aparecer com a Kali de novo. Pra mim, isso daí é um erro muito grande. Então eu só perdoo se na 5ª temporada aparecer a Kali de fato, né? E explicar o porquê que ela é a única que tem poderes diferentes da galera, de acordo com o que foi mostrado na 4ª temporada, né? Na 4ª temporada mostrou todo mundo ali com o poder da Eleven. A Kali é a única diferentona do rolê. Então por que isso aconteceu? É como se o Vecna fosse uma junção ali da Kali e da Eleven juntas. Como é que isso aconteceu, né? Como é que isso vai ser explicado? Gostaria muito de ver Stranger Things. Espero que isso não fique como um erro permanente aqui nessa lista. A 6ª coisa que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho que foi um acontecimento muito podre na série, é que simplesmente sumiram com os monstros ali do mundo invertido, gente. Você reparou que a gente tem Demogorgon, a gente tem Demodog, tem o Mind Flayer, e essa galera aqui toda não apareceu na 4ª temporada de Stranger Things. Eles inventaram um novo bicho, que é um
um Demobet, né? Tipo um bicho voador ali, que é meio Demogorgonzinho. Mas e o restante que existe? Sumiu? O pessoal dando altas voltas no mundo invertido e tipo, a galera sumiu. Os bichos tudo sumiu. Então pra mim isso foi muito difícil de engolir também. Na primeira temporada, inclusive, você tem um momento que mostra vários ovos de Demogorgon. Então cadê esses Demogorgon? Que você tem toda a casca deles lá e não tem eles mais. Então pra mim isso também foi uma coisa ali que não deveria ter acontecido. Foi um acontecimento muito ruim em Stranger Things. O 7º ponto dessa lista é bem interessante, por quê? Porque eu vou estar falando do núcleo adulto que não sabe de nada ali em Stranger Things. Gente, pra mim uma coisa muito desperdiçada em Stranger Things foi o fato que eles inutilizaram a Karen Wheeler, que é a mãe ali do Mike e da Nancy. Por quê? Porque na primeira temporada ela tava até bem envolvida na trama, sabe? Ela era tipo aquela mãe desavisada, mas que você conseguia ver que se importava. Pra mim, se Stranger Things tivesse aproveitado essa personagem do jeito que deveria, você ia ter um drama muito maior na cidade de Hawkins e até ia criar um certo suspense a mais, porque você ia ter uma parcela de pessoas que não sabe o que tá acontecendo, mas que o grupo principal não pode explicar o que está acontecendo. Então isso poderia causar muitos dramas. Sabe uma coisa que eu lembrei enquanto eu fazia esse tópico? Eu lembrei daquela série Pretty Little Liars, que você tem ali o vilão perseguindo as meninas e ele faz as meninas cometerem vários atos, né, falarem coisas e etc. Só que aí essas coisas, né, têm consequências. Geralmente os amigos ou os namorados dessas meninas, né, que são as protagonistas, acabavam ficando de mal delas, né, acabavam brigando com elas porque eles não estavam entendendo da onde que estava vindo aquele comportamento delas. Isso causava uma dificuldade enorme na trama, né, você ficava com aflição assistindo aquilo. Então eu penso que Stranger Things poderia ter aproveitado esse plot também, sabe? Você poderia ter alguns pré-julgamentos da galera que não sabe nada. E a maior representante disso seria a Karen Wheeler, né? Imagina a Karen tentando entender algumas coisas dos filhos delas, só que os filhos não podem falar sobre isso. Isso é colocado em Stranger Things de maneira cômica, e eu acho que não é legal você manter como uma forma cômica. Pra mim seria muito mais aproveitado se fosse um drama, né? Se fosse uma coisa nesse estilo aí de PLL, igual eu falei agora há pouco. O 8º erro de Stranger Things, que eu acho que é muito péssimo, e toda temporada eles fazem isso, meu Deus do céu. Parem de adicionar personagens novos que tomam o tempo de tela de personagens originais, por favor. Uma coisa é você fazer personagens contexto, como por exemplo a Barbie. A Barbie de Stranger Things é um personagem contexto, porque precisa acontecer alguma coisa com ela pra um outro elemento da trama seguir em frente. Personagem contexto, beleza. Mas aí você chega lá e você coloca um Argyle, você coloca um Alexei, que vai tomar mais tempo de tela, porque você vai dar uma função maior pra ele. Cara, pra mim isso é um erro. Porque numa dessa, acontece o 9º erro dessa lista, que eu vou falar. Por que que colocaram o Will em escanteio, gente? O menino, ele fez ali a série começar, digamos assim, né? Ele desapareceu. Aí na segunda temporada ele teve uma participação muito gigante. Na terceira e na quarta ele não fez mais nada, sabe? Você colocou ele totalmente de escanteio. Eu costumo falar que o Will, infelizmente, virou o figurante premium, né? Porque ele é do elenco principal, só que ele tem ações de figurante. E isso não é legal pro personagem, sabe? Eu acho que ele tem um potencial tão grande pra ser explorado, só que eles não fazem isso há 2 temporadas, cara. E é muito grave você não desenvolver um personagem por 2 temporadas. Mas por que que isso acontece? Porque você teve que dividir o tempo de tela dos outros personagens pra você poder adicionar novos. E o Will não foi o único que pagou o pato disso, sabe? Você teve ali uma diminuição de participação do Mike, do Jonathan, até mesmo a Karen Wheeler que eu tava falando, né, que poderia ter tido um potencial muito maior, não teve. Enfim, né, você tem aí algumas consequências nos personagens originais que eu não fico muito satisfeita, sabe? Eu acho meio zoado. E por último, e não menos importante, um tópico que eu acho que ele linka bastante ali com a pauta de ressuscitar a Max, é que pra mim uma das coisas que Stranger Things ele deveria ter feito mais cedo, né, seria você fazer mais consequências pros protagonistas, né? Porque, por exemplo, se você vai fazendo 4 temporadas de um risco absurdo como o Mundo Invertido, de um vilão gigantesco como Mind Flayer, como Vecna e etc, e ninguém paga o pato disso, sabe? Por exemplo, ninguém morre no meio disso tudo, parece uma ameaça meio vazia. E não adianta você chegar na 5ª temporada e matar todo mundo, sabe? Mesmo se isso fosse acontecer, ia soar fraco. Ia ficar parecendo forçado, porque, caramba, eles sobreviveram por 4 temporadas e chega nesse momento, na última, todo mundo morre. Fica uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes, fica meio desequilibrado, na minha opinião. Só que agora não tem o que fazer.
fazer, né? Agora eu acredito que eles vão manter a galera viva mesmo, vai deixar todo mundo sofrendo pra no final ficar tudo bem, e é isso, esse é o modelo. Só que pra mim, por mais que eu ame esses personagens, eu não deixo de pensar que eles deveriam ter matado alguns, viu, no decorrer da série. E antes que alguém me ataque, né, por dizer isso, eu quero dizer que um personagem morrer não significa que a série vai ser boa, tá? Não é parâmetro de qualidade personagem morrer ou não. Stranger Things continua maravilhosa. Só que, quando você decide compartilhar com as pessoas uma ameaça no nível do Vecna, você espera alguma consequência. Você espera pra ver o que acontece com pessoas que você realmente se importa. Com pessoas que você está acompanhando, como os protagonistas, entende? Caso não tenha esse tipo de consequência, a ameaça se torna vazia. É por isso também que eu achei zoada essa questão de ressuscitarem a Max. Tipo, caramba, mano. O momento que eles ficaram mais próximos de matar um personagem, literalmente ressuscitaram o personagem, sabe? É um negócio que não encaixa na minha cabeça, gente. Desculpa. Mas agora eu quero saber de você, né? O que você acha dos pontos dessa lista? Quais pontos você adicionaria ou que você tiraria, tá? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber o que vocês acham sobre isso. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!